Até a pausa do futebol brasileiro por conta do coronavírus, Diniz tinha encontrado um time base do São Paulo para a disputa do Paulistão e da Libertadores. O time ideal, porém, fez com que jogadores importantes no ano passado perdessem espaço no início desta temporada. Foram os casos de Lisieiro, Toró, Everton, Igor Vinícius e Luan. Os 5 foram fundamentais em muitos momentos em 2019. E chegaram a ter sequência no time titular, principalmente sob o comando do técnico Cuca, mas em 2020 a situação deles está bem diferente. Luan, no início de 2019, o jogador era unanimidade na equipe comandada por Mancini e posteriormente por Cuca. Ambos vinham em Luan uma boa saída de bola e força física no combate na frente da área. Após a chegada de Diniz ao tricolor, o jogador ainda teve algumas chances, mas não se encaixou no estilo do treinador. Em 2020 perdeu espaço de vez com a mudança de Tietê para primeiro volante. Lisieiro, sem as lesões que tanto o atrapalharam na carreira, Lisieiro conseguiu ter sequência em 2019 e boas atuações até despertou o interesse no Barcelona. Em 2020, no entanto, o volante até teve oportunidades de brigar por uma vaga no time titular, mas não aproveitou nenhuma delas. A última, inclusive, decepcionou a comissão técnica. Diante do Botafogo SP pelo Paulistão, Diniz optou por utilizar os reservas e esperava que Lisieiro chamasse a responsabilidade para si. O jogador foi apático e o São Paulo perdeu por 1-0. Toró, no início do Brasileirão do ano passado, o atacante participou de 15 dos 21 primeiros jogos do São Paulo na competição, quase todos como titular. No entanto, uma lesão freou a sua sequência e quando se recuperou, o Cuca já não era mais o comandante da equipe. A mudança no comando fez com que Toró tivesse que conquistar a confiança do novo treinador, mas até o momento ele não conseguiu. Na melhor oportunidade que teve na derrota para o Botafogo SP no Paulistão, Toró foi um dos piores em campo. Everton, um dos mais experientes do elenco, Everton sofreu com lesões seguidas desde 2018. Mesmo assim, o atacante ainda disputou 31 partidas e teve bons momentos no ano passado. Quando o Diniz foi contratado, o jogador estava lesionado e não pôde ser observado pelo treinador. Com o entre na seleção brasileira, no início de 2020, havia expectativa de Everton ser o substituto, mas ele foi preterido por Elinho. O atacante então foi utilizado 5 vezes na temporada e poucos minutos em campo. Igor Vinícius, pouco conhecido em 2019 após a chegada ao São Paulo por empréstimo do Ituano, Igor Vinícius foi ganhando espaço no elenco e se tornou o lateral de confiança da torcida pelo lado direito do campo. Com a troca no comando de Cuca por Diniz, o espanhol Juan Fran assumiu de vez a posição. Igor Vinícius viu seu espaço ser cada vez menor no elenco. Neste ano, ele foi utilizado apenas 3 vezes. O São Paulo anunciou que vai conceder um crédito aos torcedores que compraram ingressos para a partida contra o River Plate ou o pacote promocional válido para os jogos da Libertadores e do Paulistão. O duelo contra os argentinos estava marcado para o dia 17 de março no Morumbi, que foi suspenso devido à pandemia do coronavírus. Em comunicado, o São Paulo informou que vai oferecer um crédito no valor exato que foi pago pelos bilhetes, que poderá ser utilizado para a compra ou para o abatimento no valor da compra de ingressos para qualquer jogos do São Paulo cujo mando seja no estádio do Morumbi. Para os que compraram o pacote, a quantia será proporcional. A medida passará a valer assim que o futebol brasileiro for retomado com os portões abertos para o público, com validade de 1 ano a partir da data da compra das entradas. Com isso, o São Paulo comunicou que não haverá reembolso aos torcedores. A decisão do clube se baseia na medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, que permite aos prestadores de serviço o não pagamento do reembolso por eventos cancelados devido à pandemia, desde que ofereça crédito aos consumidores. As partidas que faziam parte do pacote promocional e foram afetadas pela crise do Covid-19 são River Plate e Binacional pela Libertadores, além de Santos, realizada com os portões fechados, e Bragantino, válidas pelo Paulistão.
O futebol de São Paulo pode unir em breve mais um dos grandes jogadores do time em funções de gestão no clube. Já tem Raí Lugano e pode dar a primeira oportunidade para Kaká, já que demonstrou interesse em se lançar em atividades próximas ao campo de futebol. Kaká não se vê como um treinador, mas não descarta assumir algum cargo administrativo no clube que o lançou. Sua experiência seria um ganho para o elenco e para o marketing da marca. O São Paulo gosta da ideia de trabalhar com ídolos do clube e ainda mais com cabeças pensantes diferentes e mais arejadas dos tradicionais cartolas do futebol brasileiro. Além de sua condição excelente como torcedor são paulino, Kaká tem portas abertas na FIFA, UEFA e em alguns clubes tradicionais da Europa. Em ano da eleição no São Paulo, ele também pode ser usado como menino propaganda da situação para manter o indicado do presidente Leco no comando por mais algum tempo.